Olá a todos! Hoje vamos ver como otimizar a estratégia de conteúdo de um negócio usando agentes de inteligência artificial para fazer a pesquisa de palavras-chave, redigir artigos, criar artigos otimizados para SEO e publicá-los em nossos sites, seja WordPress ou outras plataformas de maneira 100% automatizada com os agentes IA. Então, todos sabemos, né? Se você é um empresário ou um responsável de marketing, conhece o método no nível do SEO, pois você é algo muito demorado, que leva muito tempo e é muito manual. E hoje estamos realmente em posição de oferecer soluções. Existem realmente muitos ferramentas que existem para realmente automatizar essa tarefa e torná-la muito menos consumidora de tempo. O que é o SEO geralmente é a produção de conteúdos. Queremos, em um primeiro momento, criar artigos, conteúdos que respondam a demandas potenciais de prospects ou clientes para poder captar sua atenção no motor de busca do Google e poder trazê-los, levá-los ao nosso site, para então responder, em um primeiro momento, às suas problemáticas, às suas perguntas. E depois, potencialmente, transformá-los em clientes, seja para produtos, para serviços, para consultoria. Para B2C ou B2B, a metodologia é a mesma. Então, o que fazemos geralmente até agora, até 2026, o que fazíamos antes, fazíamos, como todo mundo, pesquisa de palavra-chave, ou seja, procuramos saber quais são as palavras-chave do nosso tema que as pessoas estão digitando no Google e que potencialmente vão nos trazer negócios. Então, essas palavras-chave, é preciso fazer uma pesquisa de palavra-chave relacionada ao nosso tema, entender as palavras-chave que são interessantes para o nosso negócio e as palavras-chave que não são interessantes. Por exemplo, se temos um negócio de serviço ou produto, gostaríamos de evitar o termo gratuito na palavra-chave. Se não somos encanadores, não queremos necessariamente atrair pessoas que digitaram encanador gratuito no Google. Isso é algo que não nos interessa. Portanto, essa palavra-chave teremos que removê-la da nossa lista e continuar a pesquisa para encontrar palavras-chave que sejam interessantes para o nosso negócio. Então, há toda essa etapa que leva muito tempo, onde exportamos listas inteiras de palavras-chave. Em seguida, vamos encontrar palavras-chave que são muito semelhantes, então teremos que agrupá-las dentro de um mesmo tópico. Portanto, é uma tarefa muito manual que pode realmente ser automatizada com bastante facilidade com os agentes IARD. E então, o que fazemos uma vez que temos essa lista de palavras-chave que está mais ou menos limpa, né, que foi depurada de todos os termos que não nos interessam, bem, vamos começar a entrar na fase de planejamento, ou seja, vamos criar uma lista de tópicos que cobrem todas essas palavras-chave. E vamos começar a planejá-los, ou seja, bem, vou falar sobre este artigo deste assunto específico, amanhã, em 3 dias, publicarei outro artigo sobre essa temática. Então, planejamos todo. O nosso conteúdo editorial dedicado ao SEO que planejamos, e então vem a etapa crucial, que é a redação do conteúdo. Portanto, a redação do conteúdo é algo que consome muito tempo. Geralmente, quando somos chefes de empresa, somos um gerente de SEO ou um gerente de marketing, não lidamos com esse tipo de tarefas, que é um trabalho completo por si só. Um bom redator é alguém que custa caro, que leva muito tempo para refletir, que faz pesquisas aprofundadas. Sobre o assunto, por exemplo, quando contratamos um freelancer pela internet, ele terá que aprender sobre nossa temática, saber quais são os termos que usamos nesse meio. Ele não está necessariamente a par do nosso nicho, do nosso negócio, e, portanto, terá que fazer pesquisas prévias para entender como funciona essa temática e como escrever seu artigo. Qual seria a boa formulação de frase para captar a atenção de um potencial prospecto e transformá-lo em um potencial cliente? Então, tudo isso leva muito tempo. A redação do artigo, a pesquisa em si leva muito tempo, mas a redação do artigo também leva muito tempo. Eu acho que um redator profissional pode escrever um artigo muito bom em 3, 4 horas e um artigo razoável em 1 a 2 horas. Mas, se quisermos realmente fazer artigos de alta qualidade, que integrem imagens, potencialmente infográficos, que incluam títulos interessantes, isso leva muito tempo. Porque uma vez que temos o conteúdo, é preciso otimizar tudo, é preciso mudar o título, colocar títulos otimizados para SEO, focando nas palavras-chave certas. É preciso fazer metadescrições que respondam à demanda do usuário. É necessário adicionar um certo número de imagens infográficos neste artigo. Depois, é preciso fazer o link interno para redirecionar os visitantes para páginas mais transacionais, para convertê-los, por exemplo, em um formulário de aquisição de leads. E depois há toda essa parte de otimização, e depois há a parte publicação. Então aí vamos em seguida acessar o WordPress, copiar e colar o artigo que previamente teremos transformado em HTML.
Então, você vê, essa tarefa é realmente muito longa, ela consome muito tempo, e se quisermos ter resultados em termos de SEO, é preciso ser muito regular. É necessário executar toda essa lista de tarefas diariamente, ou então a cada 2 ou 3 dias, mas manter um ritmo de publicação de artigos que seja regular e artigos que tragam valor agregado, um valor adicional em termos de informação. Não basta simplesmente gerar um artigo, é necessário que o artigo seja interessante, traga um verdadeiro valor agregado para convencer seu prospecto, a pessoa que visita seu site, a entrar em contato com você para um serviço ou então comprar seus produtos, etc. E então tudo isso leva muito tempo e hoje vamos ver que existem ferramentas que permitem fazer todo esse processo de pesquisa, filtragem, palavras-chave, redação, planejamento e publicação. Agora podemos fazer isso com agentes de IA em poucos minutos. Tornou-se incrível. Podemos realmente automatizar toda uma estratégia de SEO, dedicando 10 minutos por mês para planejamento e pesquisa. E agora vou mostrar a vocês como isso funciona. É realmente muito simples. Então, aqui nós estamos em uma ferramenta que permite implantar agentes IA para cada uma de nossas pilhas de marketing. Para a criação de conteúdo, para a criação de conteúdo nas redes sociais, para a criação de imagens, para a análise, para o suporte ao cliente, podemos realmente automatizar tudo isso e é muito fácil de usar. Então, aqui estou na interface básica, no agente, que permite redigir conteúdo. Então, aqui, na verdade, como isso vai funcionar? Vou interagir com este agente para sugerir a ele, para que ele me sugira ideias de artigos, que devemos cobrir para o meu negócio. Então, aqui vamos dizer que sou um plano enviesado. Sou um encanador, tenho uma empresa de encanamento em Nova York e preciso de artigos que atendam às demandas dos meus potenciais clientes para ser visível no Google. E então o aspecto da encanamento é algo aqui que é muito local, ou seja, não se procura um encanador quando se está em Nova York, não se procura um encanador em Paris, procura-se um encanador em Nova York. Portanto, haverá dois aspectos nesta estratégia. SEO, um aspecto mais editorial, onde vamos fornecer uma série de informações sobre encanamento em geral, e um aspecto mais de SEO local, que será muito mais transacional, e nos permitirá capturar leads e potenciais clientes que precisam de serviços de encanamento. É urgente. Encanamento. Chama-se um encanador quando há vazamento. E é preciso agir rápido. Vamos começar. Então aqui eu vou simplesmente dizer... vou escrever em inglês. Empresa de encanamento. Eu tenho uma empresa de encanamento, então aqui na verdade, né, o que me interessa com essa consulta, vamos ver o que é. O que responde é direcionar mais as palavras-chave globais sobre encanamento. Ainda não palavras-chave locais, então eu acho que vamos para as palavras-chave locais logo depois, adicionando notavelmente a cidade de Nova York e as cidades ao redor. Aqui, por enquanto, estou procurando mais por consultas informativas que me permitirão construir minha autoridade do ponto de vista do Google. Se eu tenho uma empresa de encanamento, não quero apenas atacar as consultas locais, quero também produzir e oferecer aos meus usuários conteúdo que seja interessante sobre o setor de encanamento. E assim, isso nos permite trabalhar um pouco em nossa autoridade, cobrindo uma ampla gama de consultas de SEO. Então vou começar a adicionar simplesmente meus tópicos. Então, todos esses tópicos correspondem a consultas que são digitadas no Google. Então eu vou simplesmente adicionar os assuntos que me interessam nos meus tópicos. É o EA. Pronto. Isso é interessante. Então, este é o tipo de artigo que nos fala sobre se devemos fazê-lo nós mesmos, para limpar nossos encanamentos, ou se devemos chamar um profissional. Isso é muito interessante como artigo. Isso também é interessante, um artigo muito útil. Vamos adicionar isso. Vamos adicionar esses artigos. E então eu vou dizer encanamento em Nova York. Então, agora, vamos começar a trabalhar nas consultas. Mais SEO, mais negócios. Consultas que podem potencialmente, como encanador, me trazer clientes. Então, agora, vamos encanamento em Nova York. Então, estamos... O que temos? Isso é bom. Então, consultas de emergência. Urgente, estou procurando um encanador em Manhattan. Muito bem. Cidade de Nova York. Então, agora temos consultas muito boas. Não, vou olhar muito. Se fosse um negócio real, eu levaria um pouco mais de tempo. Mas, agora vamos fazer isso um pouco mais rapidamente. E agora também vou fazer consultas nos arredores. Então, outro bairro de Nova York, o Bronx. Então já temos 12 ideias de tópicos. Em seguida, o agente AI também nos ajuda fazendo perguntas para especificar
nossas consultas e potencialmente poder ir para palavras-chave de cauda longa, então palavras-chave longas, como dizemos em francês, para ir mais longe. Então, as palavras-chave longas são consultas mais longas, com mais palavras e que geralmente são menos competitivas, portanto mais fácil de se posicionar nessas consultas. Então, é interessante responder as perguntas do agente para ir mais longe na estratégia de SEO. Então veja, informacional, como resolver problemas de encanamento no Bronx, isso é muito, muito bom. Essas são consultas interessantes para negócios. Ok, bem, já temos 16 ideias de tópicos. E então é aí que é bastante incrível, que podemos realmente planejar toda a nossa estratégia. SEO, em poucos minutos. Ou seja, agora vou simplesmente selecionar todos esses artigos e pedir a inteligência artificial ao agente, IA, para escrever esses artigos e planejá-los para a minha estratégia de publicação mensal de SEO. Então, o que vamos fazer é, pronto, vou publicar um primeiro artigo e depois, amanhã vou publicar um primeiro artigo e então todos os dias publicará um artigo. Então, pronto, tudo foi planejado. Então, agora os artigos ainda não estão escritos. A inteligência artificial, o agente IA vai, de acordo com o prazo e a data em que deve postar, redigir o artigo antes, me pedir uma validação ou não, podemos especificar isso na ferramenta, e só publicar automaticamente o artigo no meu WordPress. Então, é bastante incrível. O que eu também posso fazer, como encanador, não é necessariamente incômodo ter artigos. Domingo, mas se fôssemos uma empresa mais B2B, que não lidaria com indivíduos, moveríamos esses artigos para não publicar. No fim de semana, já que se nossos clientes são empresas, não faz muito sentido publicar no fim de semana. Nosso artigo não será lido, nosso artigo não será visto nas redes sociais, então tem muito pouco interesse. Então eu acho que você vê o interesse de usar um agente de IA para criar seu conteúdo. Vou mostrar a vocês o conteúdo em questão, que é um conteúdo bastante qualitativo, não é apenas texto, mas realmente um conteúdo que responde exatamente ao interesse. E a intenção do cliente do lead, vamos dizer do visitante. Mas, no geral, o que é realmente bom com esse tipo de ferramenta é que podemos compartilhar automaticamente o artigo nas redes sociais. Uma imagem de ilustração é gerada automaticamente para este artigo. A navegação interna é feita, pode potencialmente criar infográficos, ou seja, imagens com muitos dados dentro. E então, há muitos outros agentes da IA que realmente nos permitem automatizar toda a nossa estratégia de marketing. E assim, um gerente de marketing ou um líder de PME pode realmente gerenciar uma grande parte de seu stack de marketing. A criação de artigos, a publicação, criação, pesquisa, 2 palavras-chave, criação de artigos, publicação. A estratégia nas redes sociais, podemos postar no Twitter, podemos criar vídeos e fotos diretamente no Instagram. Podemos gerar visuais com o designer gráfico. Também temos um agente que faz análises. Também temos um agente, um chatbot que podemos integrar em nosso site, que responde às perguntas dos nossos usuários e permite capturar leads e informar melhor os usuários, para levá-los ao call to action, ou seja, a compra de um produto, a assinatura de uma oferta, a geração de leads, etc. Portanto, realmente não estamos em condições de automatizar completamente sua estratégia de marketing. E agora, hoje, o que eu mostrei a vocês foi mais sobre o aspecto de copywriting para SEO. E então vamos ver um pouco o tipo de artigo que foi gerado. Então você vê, tudo é configurável nesta ferramenta, no que é bastante incrível. Então aqui estou em um site de demonstração que fala sobre os agentes IA. Então, isso nos gerou uma imagem que é personalizável, podemos definir nossos próprios parâmetros. É importante saber também que nesta ferramenta, aqui, há uma base de conhecimento e um perfil da empresa. Ou seja, podemos colocar todas as nossas informações, qual é o nosso site do cliente, em que país atuamos, como devemos nos dirigir ao cliente em um artigo, quando escrevemos um artigo, como devemos nos dirigir ao cliente quando publicamos nas redes sociais, qual é o tipo de imagem, qual é o compartilhamento, podemos configurar tudo. E, na verdade, é isso. O meu interesse é que este agente de IA tenha um conhecimento completo do nosso negócio. Utiliza os termos que usamos, e então não é simplesmente um chat GPT que responde as perguntas de maneira muito aproximada, é um agente de IA que vai saber tudo sobre o negócio e responder, criar conteúdo ou responder aos clientes de maneira extremamente profissional com todas as informações que você tem sobre o seu próprio negócio. Então é realmente isso, o interesse dos agentes de IA. E então aqui está o artigo que foi gerado. Então, por exemplo, aqui nessa situação, neste cenário, cria uma infografia por parágrafo extremamente poderoso, pois cada vez que temos um parágrafo, resumimos esse parágrafo com uma infografia. Então você vê que temos
Por exemplo, aqui temos um parágrafo muito detalhado, né, com muitos dados. Aqui não estamos preocupados em fazer um número de palavras, não estamos preocupados em gerar conteúdo apenas por gerar conteúdo. Não. Aqui geramos conteúdo através da inteligência artificial para responder às necessidades, aos problemas dos visitantes do site e potencialmente dos prospects e clientes. Então trazemos dados reais, com dados verificados sobre o assunto. Trazemos tabelas de comparação. Então, por exemplo, daqui a diferença no nível, como gerenciar um call center com um agente de inteligência artificial, então a redução do tempo, etc. Infográficos que explicam de maneira mais visual como os agentes de IA melhoram a gestão de um call center. Então, veja, realmente temos artigos com listas, temos textos em negrito, realmente temos algo de muito alta qualidade. E então, é realmente um artigo de alta qualidade que realmente atenderá à demanda dos usuários. Então, veja um pouco do que somos capazes de fazer hoje, em 2025, com agentes de IA. E então é bastante incrível. E para mim, nos próximos anos, vai se tornar obrigatório ser capaz de dominar esse tipo de ferramenta. Aqui, por enquanto, é muito simples. É extremamente simplificado, pois estamos realmente em um editor, um chatbot. Conversamos com uma IA que nos sugere que há todo o conhecimento da nossa empresa, que nos sugere palavras-chave e tópicos que estão relacionados ao nosso negócio. Basta clicar, mover, iniciar a pesquisa e a publicação de artigos. Tudo isso de forma automatizada. Podemos gerenciar nosso calendário de publicação, então é assim que nós, em 2025, estamos em condições de usar agentes. Para automatizar sua estratégia de web marketing e, mais especificamente, sua estratégia no SEO. Então, é isso, acho que fiz um bom panorama. Farei outro vídeo sobre outros assuntos, especialmente web marketing e agentes. Então, até muito em breve. Obrigado.